Aproveito para chamar, então, agora o Daniel Cury, colunista do CNN Money. Daniel, desculpa, viu? Acabei te interrompendo porque a gente precisava ouvir o ministro e acabou que o factual se impôs, como a gente diz aqui no jornalismo. Tranquilo, Muriel. Seguimos aqui. Seguimos então. Quero continuar te ouvindo sobre esse cenário do IPCA 15, que era o tema principal da nossa conversa no começo, para que a gente consiga concluir esse assunto, para a gente até pular para o próximo assunto também. Mas quero te ouvir sobre o IPCA 15, porque quem está vendo as manchetes, entendendo que realmente foi um número que veio acima do esperado, pelo menos pela Reuters, por diversos outros analistas. Mas se a gente olhar especificamente os dados, a gente percebe que pode não ter sido tão ruim assim. É mais ou menos isso? Para a gente recapitular aqui. É isso. Quando a gente olha a leitura específica que foi feita para novembro, a manchete de que há uma aceleração, ela tem que ser um pouquinho depurada. Então, ela foi muito influenciada por alguns itens que são voláteis. Chamou muita atenção em novembro a questão das passagens aéreas. Então, a gente tem que olhar então para aquelas medidas mais qualitativas, né? Aqueles índices que depuram um pouco o índice geral e tiram itens com mais volatilidade ou eventualmente preços administrados, eventualmente aqueles que são mais sensíveis a fatores externos, como câmbio e preço de commodities. Quando a gente olha para isso, você vê que foi até muito em linha com as expectativas, alguns desses núcleos, que a gente chama de núcleos de inflação, até um pouco abaixo da expectativa do mercado, razão pela qual não teve um impacto tão grande no mercado quanto o índice geral, né, a aceleração, levaria a crer. Agora, o filme, né, quando a gente olha os 12 meses, então a mensagem continua sendo de um índice muito pressionado, agora rodando em torno de 4,77, sendo que os núcleos, né, essas medidas um pouco mais líquidas, né, mais limpas, assim, eles também estão todos girando perto de 4%. Ou seja, se a gente considerar que a meta é de 3%, a gente tem sim um terreno aí para atuação ainda da política monetária. A gente vai ver essa pressão no mínimo até março, abril do ano que vem. Agora, Daniel, vamos falar sobre esse pacote de cortes de gastos que já se arrasta essa expectativa há quase 5 semanas. E aí teve uma promessa de que seria divulgado entre ontem e hoje, promessa de Fernando Haddad. Não deve acontecer isso. A gente tem informação de que deve acontecer uma divulgação ao longo dessa semana, uma aposta, na verdade, um aceno feito por parte do Ministério, mas principalmente do governo federal, para o Congresso especificamente, porque eles devem apresentar primeiro para o presidente do Congresso, para o Rodrigo Pacheco, para o presidente da Câmara, Arthur Lira, esse texto, para aí sim apresentar e divulgar essa informação. E aí é um ponto importante porque a gente está acompanhando e olhando para o lado político, faz sentido fazer esse aceno primeiro para o Congresso antes de apresentar para todo mundo isso. Mas quero te ouvir porque a gente está com uma expectativa que já se arrasta há muito tempo. Pode ser que na sua avaliação aí o impacto desse corte aí, esse pacote de corte de gastos venha menor por causa dessa grande expectativa que foi gerada quando ele enfim for divulgado? De fato, a demora no anúncio, se por um lado mostra que o governo está sim bastante cioso em relação a costurar bem o que vai ser feito, por outro gera uma tensão, uma batalha de expectativas em torno do que vai sair. São dois efeitos que acontecem naturalmente quando você promete algo e demora um pouquinho mais para entregar. Mas vamos considerar que o trabalho está sendo bem feito e que vai ser enviada uma proposta razoável para o Congresso. O que tem sido noticiado é que o impacto seria, pelo próprio governo, né, em torno de 30 bilhões em 2025 e 40 bilhões em 2026. A gente pode ficar aqui especulando e tal, mas as informações que a gente tem não nos permitem cravar esse número. A gente vai ter que esperar sair o anúncio. Por exemplo, uma medida que tem sido muito falada, Muriel, é possivelmente limitar o crescimento do salário mínimo. Então, hoje a gente tem aquela regra, né, de que o salário mínimo cresce pela inflação, mais o PIB de 2 anos antes, né? E isso passaria para uma regra de que seria a inflação mais limitado aos 2,5%. Eu não sei exatamente como vai vir a regra, mas se for isso, de fato, isso é uma medida positiva, isso dá liberdade para a construção do orçamento, né? A gente comentava sobre isso semana passada, mas tem um impacto fiscal, pelo menos no primeiro ano, 2025, baixo, em torno de 3 bilhões. É claro que isso vai crescendo ao longo do tempo. Para montar esse pacote chegar aos 30 bilhões, ainda faltam muitas informações, né? Então, assim, a expectativa ela vai crescendo, mas olha,
na própria fala do ministro, ele diz que esse pacote está sendo montado para que a gente consiga cumprir o limite de despesa. E tudo bem, é muito bom a gente migrar para um orçamento mais flexível, né? Então ele está querendo controlar as despesas obrigatórias. Agora, daí a se traduzir até num gasto menor, você precisa também não preencher esse espaço que vai ser aberto com outras despesas. Isso a gente ainda não sabe, é bom a gente estar bastante ciente de que existe o risco de que o impacto efetivo do pacote seja menor do que o anunciado, embora ele seja, de novo, bastante positivo. Até porque a gente precisa pensar que é para 2025 e 2026, e 2026 é um ano eleitoral, e a gente sabe que aí os gastos naturalmente aumentam, né? A mensagem é essa, né? O governo quer sim e corretamente flexibilizar parte dos gastos obrigatórios, reduzir o crescimento desses gastos. Daí a entender que esse espaço gerado pelos obrigatórios, né, para as despesas obrigatórias, não vai ser preenchido, por exemplo, por investimentos, eventualmente é ali que estão as emendas. Será que não vai ter uma pressão do Congresso por mais um aumento de emendas? A gente sabe como é que na política essas forças elas agem, né? Então, eu seria cauteloso em atribuir a esse pacote uma magnitude que eu acho dificilmente ele vai ter. Como, por exemplo, se fala que esse pacote será capaz de fazer com que a gente cumpra as metas de resultado primário que a gente definiu, ou até mesmo estabilizar a dívida, eu não iria por aí. Eu acho que para chegar nesse ponto, a gente tem que fazer outras coisas. Medidas pelo lado da receita vão continuar sendo bem-vindas nesse aspecto, né? Então, acho que ainda opto pela cautela, sabendo que o impacto efetivo pode ser menor do que o que está sendo, pelo menos, anunciado até agora. Muito bem, Daniel Cury, nosso colunista do CNN Money, muitíssimo obrigada, viu, pela participação e pela paciência aqui, porque a gente teve que entrar com a notícia no meio aqui da entrevista. Obrigada. Obrigado, sempre um prazer. Obrigada, boa tarde.